Depois de 8 anos, um clássico entre Sunderland e Newcastle voltou a acontecer, dessa vez pela Copa da Inglaterra masculina. E aí me veio à mente falar um pouco sobre o Newcastle feminino e o Sunderland feminino, que, guardadas as devidas proporções, também estão na mesma situação que os times masculinos, estão em divisões diferentes e raramente se enfrentam. O Newcastle masculino, obviamente, na primeira divisão, e o Sunderland masculino está na segunda. Já os times femininos, o Newcastle está na terceira divisão e o Sunderland está na segunda. Entretanto, eles têm histórias e momentos muito distintos. Começando pelo Sunderland, ele é um clube grande, considerado grande, porém está adormecido. Isso porque, quando esteve na primeira divisão feminina, enfrentou problemas financeiros e acabou sendo rebaixado direto para a terceira divisão, onde teve que recomeçar. Já o Newcastle começou de baixo, porém, desde que foi adquirido pelo Sheikh Mohammed bin Salman, ele tornou-se profissional. Lembrando que o Sunderland é semi-profissional e o AFA permite que os times até a segunda divisão feminina sejam semi-profissionais. Só na Women's Super League, que é a primeira divisão, os times têm que ser totalmente profissionais. O Newcastle, até antes da compra pelo Sheikh, era um time separado do masculino. Ele existia ali, mas à margem do masculino. Quando o Sheikh Mohammed bin Salman compra o Newcastle, ele traz o feminino para sua rede, né? Ele junta os dois times, ele faz o Newcastle só e já deixa o time profissional. Então o Newcastle sobe com algumas sobras da quarta para a terceira divisão, que é onde se encontra atualmente, e ele é o único time de toda a terceira divisão, que é separada por regiões, que é profissional. Alguns times são semiprofissionais, outros são amadores, principalmente da quarta divisão para baixo até a sétima. Tem times que são amadores e o Newcastle ele se diferencia dos demais justamente por ser totalmente profissional. Já o Sunderland, estando na segunda divisão, ele é semiprofissional. Isso porque, claro, o Sunderland não tem um sheik como proprietário, tem ali o seu dono, mas não é um sheik, e os gastos são reduzidos. Entretanto, a categoria de base do Sunderland é muito boa. Estão sempre revelando jogadoras, inclusive eles revelaram grandes ídolos do futebol inglês hoje, vários deles que já estiveram em Copas do Mundo, inclusive na Copa do Mundo do ano passado, como Jordan Nobbs, Steph Houghton, Jill Scott, Kyle Telford, Beth Mead, entre outros grandes nomes. Só na Copa do Mundo de 2019 foram 9 jogadoras da Inglaterra reveladas pelo Sunderland. E o Newcastle não tem nenhuma grande revelação, entretanto está tendo um trabalho muito sólido na terceirona. E a chefe, né, a diretora de futebol feminino do Newcastle, colocou como meta, até 2027, elas estarem na primeira divisão. Será que o Newcastle vai alcançar essa meta? Será que o Sunderland, que está em terceiro na segunda divisão, vai subir? Lembrando que na segunda divisão feminina na Inglaterra, só um time sobe. E o atual líder é o Birmingham, mas toda rodada tem surpresa, então não garantimos que o Birmingham será o líder na próxima rodada, quando voltar o futebol feminino inglês da pausa de inverno. Semana que vem, dia 14, serão jogos de Copa da Inglaterra. O Newcastle vai pegar o Manchester United, que inclusive é um confronto bem interessante, porque o Manchester United ele é reativado pela família Glazer em 2018, para a temporada 2019. Ele entra direto na segunda divisão e ele já entra como um time profissional. Vence a segunda divisão com sobras e sobe para uma Super League. E o Newcastle fez ali um percurso parecido, digamos. Se profissionalizou rapidamente assim que entraram os aportes financeiros e está subindo. Claro, vai ter uma caminhada um pouco maior, mas está subindo. Então será um confronto de dois times profissionais, mas que um está na primeira divisão e o outro na terceira. E lembrando rapidamente que o time feminino do Manchester United foi fundado ali nos anos 80, 88, 89, mas quando a família Glazer compra o time em 2004, eles fecham o time profissional alegando corte de recursos, querem cortar o que está dando prejuízo e cortam o time adulto. Mas time de base sempre teve no Manchester United, tanto que algumas jogadoras do United foram se profissionalizar no City, porque quando chegou no Sub-16 não tinha mais para onde subir. Então acabavam deixando o clube e indo para outros clubes da região. O Sunderland vai enfrentar o Southampton da segunda divisão também. Então vai ser um clássico aí de dois clubes, um clássico não, né? Um jogo importante de dois clubes da Women's Championship. Lembrando que existem dois Southamptons. Um Southampton é o irmão do Southampton da Premier League, que é esse time que o Sunderland vai enfrentar. E tem outro Southampton na terceira divisão, que é 8 vezes campeão da Copa da Inglaterra feminina. Então não vamos confundir os dois Southamptons que temos aí. Um é na segunda divisão, que é o que vai enfrentar o Sunderland, que é o clube irmão do time da Premier League. E o outro é o Independente, que tem 8 títulos de Copa da Inglaterra, é o segundo maior campeão da Copa da Inglaterra feminina. E vocês, sabiam dessas histórias sobre o Newcastle e o Sunderland? Deixa aqui nos comentários e envia esse vídeo para o seu amigo que assistiu o Tiny Wear Derby masculino